e ainda com o som dos louvores a Deus, quero ler em Apocalipse e vejam se há aqui algo semelhante, onde diz em Apocalipse no capítulo 19, versículo 6 a 9, onde diz: então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Tudo o que nós queremos dizer nesta noite e durante este fim de semana fica dentro do contexto de que a hora está próxima em que Jesus vai romper nas nuvens. Isto não é um conto de fadas, não é uma coisa que nós podemos tirar de leve. Há de chegar o dia que Jesus vai descer nas nuvens da mesma maneira que ele subiu nas nuvens. E diz-nos aqui a palavra de Deus que a noiva se vai aprontar. Quem é que aqui faz parte da noiva? Diga comigo: eu sou parte da noiva. Eu tenho que me aprontar. A responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Continua e diz assim: e lhe foi dado que se vestisse de linho finíssimo. Jesus já nos deu as vestes da salvação, as vestes da justiça, mas temos que fazer alguma coisa com essas vestes. Ele não vem buscar a gata borralheira, eu costumo dizer, mas há muito crente que está com a mentalidade de eu sou gata borralheira. Neste fim de semana, se há alguma gata borralheira aqui, não vai continuar sendo gata borralheira. Nós somos a noiva de Cristo, não é uma meninazinha, é alguém que tem que entrar na maturidade espiritual. E todos, cabe a nós essa responsabilidade de crescer, de desenvolver e de se preparar para fazer aquilo que o noivo quer que seja feito. Ele não vem buscar uma menina que não tem compatibilidade com ele. Há algo que precisa de acontecer dentro do nosso coração, dentro da igreja. Em toda a parte do mundo estão muitos que estão sentados e precisam de ficar preparados. E diz aqui que a noiva, ela se prepara e há outra coisa que ela faz. Diz que esse linho finíssimo são os atos, são o trabalho que ela faz por causa da justiça que Jesus põe dentro de ela. Não é sobre isso que eu vou falar esta noite, mas depois daquele louvor eu tinha que fazer a conexão entre aquilo que está escrito no Apocalipse, que é o retrato daquilo que a noiva vai ser naquele dia, e notem bem que já começa a preparar-se desse jeito, com louvores em liberdade, com louvores que vêm do coração e louvor no espírito. Este fim de semana eu vou-vos falar muito sobre Débora. Quem sabe onde fica o livro de Juízes? E eu não vou dar um estudo profundo, eu apenas vou
correr de um lado ao outro para vos transmitir um conceito, para vos ajudar a entender e a vos encaixar nessa preparação que o Espírito Santo está fazendo na sua igreja para o tempo da última hora, e que não haja dúvida que nós já estamos a viver esse tempo da última hora. Ainda não é o fim, mas já está próximo o fim, e não podemos deixar para o fim a nossa preparação, nem o trabalho que temos a fazer para o fim. Então, no capítulo 5 de Juízes, no versículo 2, diz lá, se alguém, Juízes no capítulo 5, no versículo 2, já está aí, obrigada. Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Uma outra tradução diz, porquanto os líderes lideraram. Porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. E aqui está o conceito que eu quero compartilhar convosco esta noite. No original em que este versículo foi escrito, diz de uma outra forma que vai dar mais sentido, vai nos exemplificar o que quer dizer quando os chefes se puseram à frente. No original, Débora está a cantar este cântico. Todo o capítulo 5 é um cântico de louvor de Débora e de Baraque. Se alguém ainda não leu Juízes 5, vá para casa e depois leia capítulo 4 e o versículo 5, e o capítulo 5. Não estejam a ler agora, porque eu vou andar muito rápido. E então acontece que ela canta deste jeito. Quando há lindos cabelos compridos e cheios de caracóis. O que é que isso tem a ver? Débora não está a falar das meninas. Note bem, Sansão não tinha cabelos longos e cheios de caracóis. Não foi isso que a Dalila quis cortar. Quem era Sansão? Era um nazireu, um homem devoto, um homem que tinha nascido com um propósito de ser apartado para o propósito de Deus. E aquele cabelo encaracolado e longo era o poder, o símbolo do poder dele. Todos conhecem essa história? Então o que é que Débora está dizendo? Ela está dizendo, quando há essa disposição de uma pessoa se apartar, se consagrar, quando o líder se consagra a Deus, se aparta para o serviço de Deus, num nazirado, numa determinação que eu vou servir a Deus e eu vou liderar, e quando o povo se oferece, bendizei ao Senhor. Quer dizer, para o trabalho de Deus poder avançar com fortaleza e os propósitos de Deus poderem ter um lugar de firme plantação na face da terra, é sempre preciso que existam esses dois elementos. O trabalho de Deus não depende dos líderes desta igreja. Isso é só metade. A outra metade é quando o povo de Deus se oferece. Então, o que é que Débora está dizendo no cântico dela? Ela diz, nesses lindos caracóis, esses lindos cabelos compridos, que quer dizer que o líder se apartou daquilo que faz parte da vida mundana, da vida cotidiana, daquilo que é do senso e do sistema deste mundo, e ele se aparta para
o propósito de Deus. Notem bem que existem muitas igrejas que existem para o seu próprio propósito. Estão-me a entender? Não são todas as igrejas que existem para o propósito do reino de Deus. E está a chegar a hora que nós temos que entender qual é a igreja que existe para o propósito do reino de Deus e qual é aquela que existe com o propósito de ser uma associação de grandes amizades e eventos muito bonitos. E as vidas transformadas e o propósito que Deus tem para esta hora na face da terra. Como fica? Débora está cantando um hino de louvor a Deus que responde a essa pergunta. A palavra que ela usa quanto a esses líderes no hebraico tem 4 dimensões que eu quero que vocês entendam, que é a raiz da palavra profética. Quando existe um profeta na casa de Deus, não é aquele que apenas dá uma palavra. Aquele que é um profeta, aquele que tem um manto profético, ele vai proclamar o plano de Deus. Essa é a primeira parte do que é ser e ter o manto profético sobre a nossa vida. Em segundo lugar, quando o plano de Deus nos é revelado, há uma coisa que logo tem que acontecer. O plano de Deus não é igual ao nosso. O plano de Deus vai requerer a renovação da nossa mente, porque os pensamentos de Deus são muito mais acima do que os nossos. Quando Deus pensa assim, nós estamos pensando assim. A nossa dimensão é muito pequena. Nós temos que ter a dimensão da mente de Cristo para conseguir saber aquilo que está no coração do Pai. Essa é a segunda parte. A terceira parte da visão profética, do manto profético que precisa de vir sobre a igreja é esta. Quando o plano nos é revelado, os nossos olhos têm que se abrir. Não para abrir, para vermos como nós queremos ver as coisas. Quando os nossos olhos se abrem para ver como Deus vê as coisas, nós temos que fechar os nossos olhos para aquilo que está à nossa volta. Não é as circunstâncias que nos inspiram. Não é daí que nós tiramos a ideia. Quando precisamos de saber alguma coisa, não vamos lá ao Google. O que é que as outras igrejas estão a fazer? O que é que se prega hoje? Deixa lá ver se eu consigo tirar o meu sermão. O que é que em geral está sendo feito? Não, aquele que carrega o manto profético ouve do coração de Deus, é o Espírito, é a chama do Espírito que está a trabalhar ali, é a chama do Espírito que revela. E depois o quarto ponto é este: quando o líder lidera, ele cria, através do plano de Deus, através da visão de Deus, ele cria como que seja uma atmosfera coletiva, aonde há visão singular, há divisão para todos os lugares. E nós temos que aprender a ser um povo unido com a visão de Deus. Podemos ter 200 pessoas neste salão, todos em uníssono com a voz de Deus, a falar conosco, com a visão de Deus, com o líder que Deus levanta, nós vamos ser um exército. Sem isso, somos um rebanho desgarrado. Antes estávamos falando sobre ovelhas e sobre cabras. O comportamento de cada um desses animais, como as ovelhas reagem, como as cabras reagem. E nós temos, Jesus usou esses exemplos
para nós, do exemplo natural, podermos fazer um cheque, não é? Um check-in com o nosso próprio coração e dizer assim: bom, com quem é que eu mais me comparo? Com a ovelha que ouve a voz do pastor, ou com a cabra montanhesa que só quer fazer aquilo que lhe apetece, é o que está na sua ideia? Não é possível nós fazermos nem de gatos nem de pombas um rebanho. E eu costumo dizer, vocês já uma vez conseguiram fazer dos gatos um rebanho? O pior de tudo é quando a igreja é composta de pombas. Terrível, porque assim que o líder diz alguma coisa que não está no encaixe das pombas, esvoaçam todas. Jesus não nos comparou com as pombas, Ele comparou-nos com as ovelhas e o bom pastor. Tem que haver em nós uma natureza que se deixa moldar. E é isto que Débora diz: quando os líderes lideram e quando o povo se voluntariamente oferece, louvado seja Deus. Deus é bendito. Essa palavra no hebraico, quando o povo voluntariamente se oferece, no hebraico essa palavra quer dizer quando o povo se dedica, quando o povo se consagra. A consagração não é um conceito antiquado. Ok? Há certas palavras que caíram do vocabulário da igreja. Não se ouve hoje em dia. A consagração quer dizer entrar com aquilo que é sagrado. Deus é santo. A noiva santa tem que ser. Não é possível nós sermos noiva e termos atitudes de desleixo. A misericórdia de Deus. Deus conhece, Deus sabe a minha fraqueza, a minha tendência, aquelas coisinhas, Ele perdoa. Nós estamos a viver dias em que aquilo que está a avasalar pelo mundo afora não são tentações, são enredos de morte. E só escapa quem determina que o fogo do Espírito de Deus esteja a trabalhar dentro de mim. É o fogo que te vai libertar dos enredos de Satanás. Só o fogo de Deus te pode alimentar e suster. E é o fogo que queima. Lá no capítulo 4, nós vamos ver que Eude, começa o capítulo 4, eu apenas vou recontar. Eude morre. Quem era Eude? Eude foi um libertador de Israel. O que é que aconteceu? Diz lá a Bíblia, quais são as credenciais de Eude? Diz a Bíblia que ele é canhoto. Vejam só, de todas as peculiaridades que se pode dizer de uma pessoa, ele era canhoto. Eu não me lembro, bom, sem estar a dar a minha idade, não é? Eu lembro-me que há muitos anos atrás, quando alguém era canhoto na escola, apanhava mesmo. Eu não sou, não é? Mas a minha prima era. E levou muitas reguadas para ver se ela mudava de mão. Porque os antigos pensavam que ser canhoto era uma coisa amaldiçoada. E então podemos ver que a Bíblia demonstra, diz lá, Eude era canhoto. Contudo, Deus usa esse homem de uma tribo pequena para limpar
dos inimigos de Israel mais de 10.000. Quer dizer, em termos casuais, ele não valia muito, mas foi valente. Se nós formos a ver, desde o tempo de Débora até 150 anos antes, foi o fim da vida de Josué. Josué conquistou toda a terra prometida e diz que durante os tempos da vida de Josué e dos anciãos que estavam com ele, o povo de Deus seguiu sempre ao Senhor, até que todos aqueles anciãos morreram. E depois diz lá, e o povo cedeu à cultura, o povo entrou em tentação. Quer dizer, enquanto eles tinham a ligação com um homem que conheceu a Deus, com homens que conheceram a Deus, com homens que tiveram uma vivência com o poder de Deus, eles foram mantendo a conexão com Deus. Assim que eles morrem, eles começam a andar assim para ali, para acolá. O que é que isso nos diz? Isso diz-nos que a fé deles estava posta nos líderes e não na comunhão pessoal com Deus. E eu vim a dizer aqui a alguém, talvez há 20 anos atrás, era possível você andar às cavalitas do líder, o líder carregar todos no colo. Esses dias acabaram. Para os dias que nós estamos a viver hoje, é a nossa relação pessoal com Deus que nos vai suster. Nós não podemos requerer dos líderes o nosso sustento, é do Espírito Santo. Os líderes estão lá para nos ajudar, para nos liderar e nós para nos oferecermos voluntariamente a Deus. O trabalho da igreja, o trabalho do reino de Deus não é apenas dos líderes, é de todos nós. E enquanto o povo de Israel foi procedendo desta maneira, que cada vez que Deus levantava um libertador, eles andavam bem com Deus. Depois passava um tempo e eles esqueciam-se de Deus, deixavam a cultura do povo que estava à volta deles tocar na vida deles. Começavam outra vez a andar para trás e cada vez os seus inimigos cresciam, até que chegou ao ponto. E uma parte eu quero aqui fazer. Desde Josué a Débora passaram-se mais ou menos 150 anos. E vejam aqui a bondade de Deus. De esses 150 anos, 120, o povo de Israel viveu em paz. Por isso os tempos de tribulação que vêm às pessoas não é contínuo. Se estás a passar por um fogo, deixa Deus queimar aquilo que precisa de ser queimado. O tempo de bonança, o tempo de bênção é sempre maior do que o tempo que vem a tribulação, o tempo do abalo. E diz lá no capítulo 4 que Débora era profetisa, mulher de Lapidote. Lapidote no hebraico quer dizer lugar de tochas ou aquela que tem tochas. E nós vemos que Israel, de novo, tinha entrado à decadência espiritual. Ela estava debaixo, ela era encontrada debaixo de uma palmeira. Era ali que eles iam, a Débora, que era profetisa. Aquela palmeira num lugar deserto, entre Ramá, entre Betel
e um pouco mais à frente Siló. O que era Ramá? Vamos lá ver. Ramá era uma colina, e nessa colina era onde havia os lugares de idolatria. Ramá quer dizer aquele lugar de elevação, altivez. Há muita ideia que nos rodeia, que é a altivez do homem, é a soberba do homem, aquilo que o homem pode alcançar. E essa cultura nos rodeia. Ela não morava em Ramá. Ela também não morava em Betel. Betel era o quê? Um lugar chamado Casa de Deus. Porquê? Porque Jacó, muitos séculos antes, teve um encontro com Deus ali. Notem bem que ela não está no lugar onde outros tiveram um encontro com Deus. Ela está no lugar dela, onde ela tem encontro com Deus. O que é que eu estou a dizer aqui? Que muitas vezes nós estamos a pensar o que nos rodeia, somos motivados por aqueles que nos rodeiam, e a nossa bússola não pode estar a captar aquilo que está à nossa volta. A nossa bússola só tem que se sintonizar com uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Mais um problema, ela não mora em Betel, porque Betel foi o lugar de encontro de Jacó. Não podemos ficar no lugar do encontro de outros antes de nós. Temos que buscar o nosso próprio encontro com Deus. É isso que nos tem que definir a todos. Ela não mora em Siló. O que era Siló? Era lá que estava o tabernáculo de Deus. Vejam bem, 150 anos após Deus ter feito um trabalho tão grande, a Bíblia está silenciosa quanto a Siló. É na montanha, debaixo de uma palmeira, que está ali uma mulher que ouve Deus, que profetiza, e é ela que profetiza a um comandante. O nome dele é Baraque. E quando ela fala com ele e profetiza a ele, Deus destrói um inimigo que tinha durado 20 anos sobre a nação. Eu poderia dizer muito mais, mas o meu marido vai continuar com a pregação desta noite, vai ministrar pelo Espírito. Eu apenas quero vos dizer o seguinte: Deus tem um trabalho para si pessoal. O que é que uma mulherzinha que está num lugar de tochas, onde se faz tochas, mora debaixo de uma palmeira, é ela que está fazendo a obra de Deus numa nação, é ela que traz a palavra profética que encoraja um homem que há 20 anos não tinha a coragem de se levantar para terminar com o inimigo, e quando ela fala com ele, ele ganha a coragem e Deus destrói um exército e também um comandante desse rei cananita. Teria muito mais a dizer, apenas digo que Deus tem uma unção nova para cada um de nós. A unção de Deus vem para nos preparar para novos níveis, para novas coisas que Ele quer fazer através da nossa vida. E se nós pensamos, eu já tenho que chegue para mim, não.
Nós não estamos cá para nós mesmos, nós estamos cá para o reino de Deus, e Deus tem coisas novas para cada um de nós, e nós viemos da Inglaterra aqui, porque Deus tem um encontro para si esta noite, durante este fim de semana. Apóstolo Paulo diz a Timóteo, stir up, como se diz isso em português, mexe o teu espírito. Tens que exercitar o teu espírito. Tens que sacudir-te. Diz lá em Isaías, sacudir-te do pó. Levanta-te nos dias em que a escuridão está alastrando-se. A luz resplandece. Sacode-te do teu pó, ó filha de Sião. Let's all stand. Hallelujah. Let's stand up. Vamos ficar de pé. Hallelujah. Let's just pray in the Holy Ghost. If you have a heavenly language, pray in the Holy Spirit. Se tu falas numa língua celestial, ora em línguas. And lift your voices to heaven. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Jesus. Jesus. We focus upon you, Lord Jesus. You alone are worthy, Jesus. We lift up Jesus this evening, Lord God. We thank you for Jesus. Thank you for Jesus, Lord God. It is only Jesus that has the answer for Portugal. Hallelujah. 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 Psalms 2 says, ask of me. Salmos 2 diz, pergunta-me. Ask of me. Pergunta-me. And I will give you the nations for your inheritance. E eu te darei as nações por herança. We want Portugal saved and sanctified and washed in the blood of Jesus. Nós queremos Portugal santo, santificado e lavado pelo sangue de Jesus. Can you say amen? Podes dizer amém? Portugal for Jesus. Portugal para Jesus. The Bible says, ask of me. A Bíblia diz, pede-me. In Isaiah it speaks about calling back the sons and the daughters. Em Isaías fala acerca do pedido dos filhos e das filhas. We're going to call back sons. Nós vamos trazer de novo e We're going to call back daughters. Nós vamos chamar de novo as filhas. We're going to see the sons and the daughters of Portugal coming back to the Lord Jesus Christ. Amen. Nós vamos ver os filhos e filhas de Portugal de volta para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Let's do this right now. Vamos fazer isso agora mesmo. Lord, we ask you for the sons and the daughters of Portugal. Senhor, te pedimos pelos filhos e filhas de Portugal. We ask you, Lord God, that you will send them from the north. Nós te pedimos, Senhor, para que os tragas desde o norte, from the south, desde o sul, from the east, desde o oeste, from the west, desde o oeste. Bring them back. Traz-los de volta, We Senhor. call them back in Jesus' name. Nós clamamos pela sua volta no nome de call Jesus. them back to the house of the Lord. Nós clamamos pela sua volta à casa do call Senhor. them back to salvation. Nós chamamos-lo de volta à salvação. We call them back to healing. Nós chamamos de volta à cura. We call them back to deliverance. Nós chamamos de volta à entrega, à renúncia. In Jesus' name. Em nome de Jesus. If you believe that, say amen. Se tu crês nisso, diz amém. Say it like you believe it. Diz como um crente fervoroso. Say it like you believe it. Diz como se tu cresces mesmo. Hallelujah. Well, I'm happy to be here. You can sit down. Eu estou muito contente de estar aqui. Vocês podem sentar. I worked for many years for evangelist Reinhard Bonnke.
Eu trabalhei muitos anos para o evangelista Reinhard Bunker. And he had fire inside of E ele him. tinha fogo dentro dele. And tonight I'm going to impart fire into you. E Amen. hoje eu vou impartir fogo em ti. Amém? The church doesn't need more talking. A igreja não precisa mais de conversa. The church doesn't need more sermons. A igreja não precisa mais de sermões. The church doesn't need coaches. A igreja não precisa de coaches. The church doesn't need mentors. A igreja não precisa de mentores. The church of Jesus Christ needs fire from heaven. A Amen. igreja de Jesus Cristo precisa de fogo dos céus em nome de Jesus. And I Amém? believe Eu creio this church has the fire of God. que esta igreja tem o fogo de Deus. So I'm going to be obedient to the Holy Spirit. Então eu vou ser obediente ao Espírito I'm going Santo. to walk around. Eu vou caminhando. If you don't want a word from the Lord, then don't look at me. Se tu não quiseres uma palavra do Senhor hoje, então não olhes para mim. But I have a couple of words that I want to release first of all. Mas eu tenho algumas palavras que eu quero entregar When we were pessoalmente. praying in your office, Quando estava a orar nas ofertas, I saw on the wall maps. eu vi num mapa, And this is what I felt the Lord say to you, brother. e isto foi aquilo que eu senti que o Senhor te estava a dizer, irmão. I'm going to set you free to travel. Eu vou-te libertar para viajares. But I have within inside of your spirit a map. Mas eu tenho dentro do teu espírito um mapa. And it's going to be a direct course E vai ser uma causa direta with the supernatural power of God. com o poder sobrenatural de Deus. The Lord would say unto you, you're not going to go to the left nor to the right. O Espírito Santo vai dirigi-lo, não irá nem para a esquerda nem para a That map direita. that is inside of you, I will make very clear. O mapa que já está dentro de si, eu vou torná-lo muito claro. You will not step out of my way, but you will be in the way that I have prepared for you, my Não son. sairás do meu caminho, mas te manterás correto no And I caminho que eu thank tenho you, preparado Lord, para that, ti. Lord, you're going to release him Senhor, eu te agradeço porque tu vais libertá-lo to walk in that destiny that you have para called que ele him. possa caminhar no destino que tu tens para Thank you, ele. Lord God, that you're going to put a spirit upon him of excellence Obrigado, Senhor, por tu pôs um espírito de excelência neste and homem courage e de coragem to carry out that which you have called him to do, Lord para God. levar adiante aquilo que tu tens I chamado para thank ele you, Lord fazer. God, that you're going to surround him with those who will walk in step, Lord Eu te God. agradeço, Senhor, porque tu vais rodeá-lo And daqueles he que will vão not be ajudá-lo a cumprir o out seu of propósito. step, Lord God. E eles não irá sair do teu But caminho, Lord Senhor. God, you will cause him to be in step with you. Mas tu vais fazer com que os seus passos estejam And I alinhados com os thank you, Lord, teus. you're going to bless his feet. Abençoa os seus pés, You're Senhor. going to bless him wherever he puts his foot, Tu vais Lord. abençoar todos os lugares onde ele puser a You're planta going do to seu give him pé. more territory. Que ele ganhe mais território. I see territory, says the Lord. Eu vejo territórios, diz He's o going to Senhor. enlarge the capacity. Ele vai alargar a tua capacidade. You're going to be able to contain more. Tu vais ter a capacidade de reter mais. But within inside you there is a map. Mas dentro de ti já há um mapa. Walk, my son, therein. Caminha, meu filho, sobre esse mapa. Hallelujah, hallelujah. Amém, Deus, aleluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank Obrigado, you, Lord. Jesus. Thank you, Obrigado, Lord. Jesus. Obrigado, Jesus. Sote baby bandondora re machete na nombrobose. Shopanda el namondonana ya lo yesi bibi ano shokai le lo mando sefifi shoboro ya la city that says the Lord that you my daughter have a sweet spirit. Tu, minha filha, tens doce espírito. I've put upon you a sweet spirit, says Eu the ponho Lord. sobre ti espírito doce. And although you may have been disappointed a number of times, E é verdade que foste desapontada inúmeras vezes. I'm going to enlarge your capacity, says the Eu Lord. vou aumentar a tua capacidade, diz o You're Senhor. going to be stronger. Vais ser ainda mais forte. You're going to carry more. Vais conseguir You're carregar going to have mais. more capacity, Vai says ter the ainda Lord. mais capacidade, I'm diz o going to Senhor. make you strong, Eu says vou te the tornar Lord. mais forte, diz You o will not Senhor. just be looked down upon like a sweet mother, but you'll be looked down upon as a strong Não vais ser mother, mais says visto the Lord. como somente uma mãe querida, And I will mas put a como uma mãe spirit forte, upon you. diz o Senhor. A E esse spirit Espírito of vem sobre excellence, ti. says the O Lord. Espírito da excelência, diz o Senhor. Shikiri biaro robo sanda Karaban the brother that was playing the drums, where's he?
O irmão que estava a tocar a bateria. Come here. Shikiti tandarendo shendera robo sutura banendira bitina shindara se arabo robo shiranda de shikara basura basendere den len de bi robo sen arabico shendan loraban di roshur breviasen hikabum monebin. The Lord would say, my son. O Senhor diz, meu filho. My son. Meu filho. My son. Meu filho. My son. Meu filho. My son. Meu filho. You belong to me. Tu pertences-me. Do not look down upon yourself. Não olhes para ti mesmo. I will strengthen you. Eu vou te fortalecer. I will put a beat within inside of you. Eu vou pôr ritmo dentro de ti. And as you play, says the Lord, you will have songs of deliverance. Tu vais ter músicas de entrega, de rendição. As you play, people will be set free. À medida que tu tocas, as pessoas vão ser libertas. And you have desired, says the Lord. E tu tens esse desejo, diz o Senhor. And I will put this upon you. E esse Espírito virá sobre ti. That as you play, à medida que tu tocas, people will be set free. As pessoas vão ser libertas. And I thank you, Father God, for a fire, Lord God. Eu te agradeço, Senhor, pelo fogo no nome de Jesus. Hallelujah. Open your Bibles to Luke chapter 4. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4. Chapter 4 and verse 18. E no versículo 18. Chapter 4. Capítulo 4. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is upon me. O Espírito do Senhor está sobre mim. Yeah, He is. Yeah. Because He has anointed me. Pelo que me ungiu. To preach the gospel to the poor. Para evangelizar os pobres. He sent me. Enviou-me. He sent me. Enviou-me. And He sent me to heal the brokenhearted. Para proclamar libertação aos cativos. To proclaim liberty to the captives. Para proclamar libertação aos cativos. Getting better and better. And recovery of sight to the blind. E restaurar a vista aos cegos. And to set at liberty those who are oppressed. E para pôr em liberdade os oprimidos. To proclaim the acceptable year of the Lord. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. If you can't read that scripture with a smile on your face, you need to come up and I'll pray for you. Se não conseguis ler isto e sorrir, precisas de vir aqui, eu oro por ti. Yeah, amen. So, let me try and unpack. Let me unpack this for you this evening. Deixem-me entregar isto de forma simples para vocês. Stop laughing. Come on, church.
Parem de rir, Get vá lá, serious, vá lá. yeah? Sejam sérios, vá. Come on. Stop laughing. Why are you so happy? Porquê é que vocês estão tão felizes? Hein? So, yeah. Paul said this. Paulo disse isto. As he was, we are. Assim como ele era, nós somos. As Jesus was, we are. Assim como Jesus era, nós somos. Jesus said this. Jesus disse isto. The Spirit of the Lord is upon me. O Espírito do Senhor está sobre mim. As he was, assim como ele era, we are. Nós somos. That means you have Isso the Spirit of que the Lord tu upon you tens o Espírito do Senhor sobre ti e em ti. So, therefore, então, you are anointed. Tu és ungido. Not just someone who's been in ministry for 40 years like myself. Não apenas alguém que está no ministério há 40 anos como eu. Receive Jesus Christ mas quando tu recebes Jesus into Cristo your life, na tua vida, you receive an anointing. Tu recebes uma unção. And then you receive a job, a job to do. E então tu recebes uma missão, um trabalho para fazer. I have ministered in over 30 countries. Eu já estive em mais de 30 países. People are always the same. E as pessoas nem sempre são o mesmo. They believe that this scripture is only for a selected few people. Ou melhor, as pessoas são sempre a mesma coisa. Acreditam que esta palavra, esta escritura, esta parte da escritura é apenas para algumas pessoas. It's for the spiritual, the super guys. Para aqueles que são super espirituais. Or the super girls. Ou super homens ou super mulheres. Or the pastors or the teachers. Ou apenas para os professores ou para os pastores. But it's not. Mas não é verdade. It's for every believer. É para todo crente. The Spirit of the Lord is upon o Espírito do Senhor está sobre cada crente. Why? Porquê? Because there's a job to be done. Porque há um trabalho para ser feito. Your pastors os vossos pastores cannot get this job done by themselves. Não podem fazer este trabalho sozinhos, só por eles. They cannot. Não podem. No matter how hard they work. Não interessa o quanto eles trabalhem arduamente, o trabalho continua a ser demasiado grande para ser feito somente por eles. É por isso que este fim de semana nós vamos orar para que o Espírito Santo unja cada um de vós e para que os vossos olhos sejam abertos, para que a vossa compreensão seja clara, que vocês são ungidos. As he was, so are you now. Assim como era Jesus, assim és tu também agora. Can you say amen? Podes dizer amém? Amen. Amém. So I'm going to deputize everybody right now into the ministry. Então eu vou falar para toda a gente que está aqui no ministério. Every one of you are called to the ministry. Cada um de vocês são chamados para o ministério. Every one of you are called to preach the gospel. Cada um de vocês é chamado para pregar o evangelho. Every one of you are called to represent Jesus Christ. Cada um de vocês é chamado a ser um representante de Jesus Cristo. Do not misrepresent him. Por favor, não subjugues essa representação de Jesus Cristo. Jesus is the Savior. Jesus é o Salvador. Amen. Amém. Jesus is the healer. Ele é aquele que cura. Amen. Amém. Jesus is the deliverer. É aquele que entrega, aquele que dá. Jesus is the same yesterday, today and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Represent that Jesus. Representa esse Jesus. Amen. Represent the healer. Representa aquele que cura. The deliverer. Aquele que entrega. The savior. Aquele que salva. The one who does not change. Aquele que não muda. When you speak about Jesus, quando falamos acerca de Jesus, make sure you represent him correctly. Faz com que o representes corretamente. Bring the good news. Traz as boas novas. All of us are called. Todos nós somos chamados to heal the broken-hearted. Para curar aqueles que têm as emoções quebrantadas. Don't look at me like that. Não olhes assim para mim. You worried, right?
You're thinking, how can I possibly heal anyone? Tu estás assim a pensar, como é que eu posso curar the alguém? Bible actually says, Jesus says, heal the sick. He doesn't say, pray for the sick. He A Bíblia says, heal diz, them. cura os enfermos. Não diz, ora para que os enfermos sejam curados. Because you have the anointing. Porque tu tens a unção. You have Jesus living on the inside of you. Tu tens Jesus a viver dentro de ti. This world is broken. Este mundo está quebrado. Amen? Amém? It's really broken. Está realmente quebrado. You know what this world needs? Sabes do que é que este mundo It necessita? needs the fire of God, Necessita do fogo de Deus, but it needs the fun of the joy of the Lord. mas também necessita da alegria e do gozo do Senhor. Amen? Amém? I love churches that I go to that actually flow in the Holy Ghost. E eu amo estar em igrejas onde há o fluir do Espírito Santo. I love it when people respond. Eu adoro quando as pessoas respondem. I've been a pastor in England now 10 years, and Eu já sou pastor em Inglaterra há 10 anos. they like dry toast. E eles gostam de torradas secas. Dry toast. Toasts. You know what is dry toast? Toast that is dry. That's what dry toast is. São tostas secas, não é? I like bread here in Portugal. E eu gosto de pão, do vosso pão But dry português. toast is like it sticks in your mouth. Mas aquela tosta seca cola na vossa And boca. people in England are like that. You say As pessoas em Inglaterra hallelujah, gostam de torradas secas. you laugh, Nós dizemos aleluia, rimos-nos. you're full of the joy of the Lord, Nós estamos ali com a alegria e o gozo do Senhor. and they're looking at their watch. E eles estão a olhar para o relógio. What's next? O que é que se vai seguir? I love churches that'll start at 9 o'clock in the evening, Eu gosto de igrejas onde nós começamos às 9 da noite. and we have no idea when they end. E nem sequer temos ideia de quando é que vai terminar. You know, in the book of Acts, No livro de Atos, Paul was preaching, Paulo está a pregar and it was midnight, e era meia-noite. and someone fell asleep. E alguém adormeceu. Now, you shouldn't fall asleep in a Holy Ghost meeting, Não devias de adormecer quando há uma reunião com o because you Espírito could Santo. fall out of a window and die. Porque tu podes cair de uma janela e And morrer. that's what happened. E foi isso que aconteceu. And you know what they did? E sabem o que é que eles fizeram? They ran downstairs, Eles correram pelas escadas abaixo, they prayed for him, oraram por aquele and homem they carried on the meeting. e depois continuaram a reunião. Amen. Amém? That's a Holy Ghost meeting, right? Era uma reunião com o Espírito Santo. That's a meeting that you want to go to. Esse é o tipo de reunião que tu queres estar. That's a meeting where the people are receiving good news. É a reunião onde as pessoas recebem boas That's notícias. a meeting that people of the broken-hearted are being ministered to. É a reunião, é o lugar onde as pessoas têm o coração quebrantado, That's a estão a ser meeting where the ministradas. Holy Ghost is moving. Essa é a reunião onde o Where Espírito you Santo have se move, no idea what's going to onde happen. tu não fazes nem ideia do que You se vai have passar. no idea what God is Não going to fazes do. nem sequer fazes ideia And daquilo que God Deus vai will take you fazer. by E surprise. Deus vai te apanhar de surpresa He will surprise you e Ele vai te like surpreender He's going to do for you, my como vai dear. fazer contigo, minha God filha. is going to surprise you. Deus vai te surpreender. He's going to heal you. Ele vai te curar. He's going to touch you. Ele vai te tocar. He's going to restore you. Ele vai te restaurar. And He's going to restore everything Ele vai that the restaurar cankerworm and the tudo. locust has eaten, Tudo aquilo que te foi tirado. because He's tender-hearted Porque Ele tem o seu amor carinhoso para and He contigo. loves you. E Ele te ama. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. I love a church Eu amo uma igreja that I can have freedom, onde haja liberdade. right? Amém? In England, they're looking at their watches Em Inglaterra gostam de olhar para os and relógios they're wondering when you're finishing. e estão sempre a imaginar quando é que vai acabar. You come here. Vem cá, vem cá, Come here. Come. vem cá. The desires of your heart, says the Lord, Os desejos do teu coração, diz o Senhor, He will give you. Ele vai te conceder. Do not be anxious. Não sejas ansiosa. Do not run ahead of Him, Não vás à frente dele, but do not lag behind Him. mas também não fiques para trás dele. He's on time. Ele chega na hora. Stop worrying.
Para de te preocupar. Stop worrying. Para de te preocupar. Stop worrying. Para de te preocupar. Stop worrying. Para de te preocupar. Stop worrying. Para de te preocupar. Man, I have no idea who you are, so if I'm wrong, I'm gone on Monday, so it's fine. Eu não faço ideia quem vocês são, por isso se eu errar e eu vou-me embora segunda-feira, está tudo bem. On Sunday, I'll also be ministering as well. No domingo eu também vou estar a ministrar. If I'm allowed back, you know. Se me permitirem voltar no domingo, eu vou estar a ministrar. Hallelujah. Hallelujah. As it says in Luke, as it says in como diz aí em Lucas 4. Luke, it says in Luke, the Spirit of the Lord is upon me. O Espírito do Senhor está sobre mim, como diz em Lucas 4. I make no excuse for that. Não há desculpas para isso. The Bible says in Joshua chapter 1. A Bíblia diz em Josué capítulo 1. The Lord is speaking to Joshua and saying, "Only be strong and courageous." A Bíblia diz que Deus fala para Josué e diz ser forte e corajoso. You need to be courageous in this. Tu tens que ser corajoso. Yeah? Only be strong. Apenas ser forte. If you're going to allow the Holy Spirit to use you, se tu vais permitir que o Espírito Santo te use, you're going to need courage. Vais necessitar de coragem. You know, they don't like us. Eles não gostam de nós. Lá fora não gostam de nós. Is that true, right? É verdade. They write things about us. Escrevem coisas acerca de nós. They lie about us. Mentem acerca de nós. They tell stories about us. Contam histórias acerca de nós. So we're not liked outside in the world. Nós não somos amados That's no mundo. Why we need courage. É por isso que nós necessitamos de coragem. We need like a thick Teflon. Nós necessitamos de uma proteção. In fact, Paul says, de facto, Paulo diz, I pray that you get, the Portuguese Bible says galvanização. Okay. Okay. The Bible says that you need to be what? Corroborados. Right. You need to be like Teflon, you know, like. Necessitamos ser corroborados. Yeah. So when something comes against you, assim quando algo vem contra nós, it slips off of you. Vai escorregar por nós. There are people here this evening that have been lied to. People? There are people here that have been lied to. Lied. Ok. Há pessoas aqui a quem estão a mentir. Right. Que estão-lhe a ser contadas mentiras. Some of you have been betrayed. Alguns de vocês estão a ser enganados, estão a ser iludidos. People have stuck knives in your backs. Há pessoas que vos estão a trair e vos estão a apunhalar nas costas. And you're broken-hearted. E o teu coração pode estar abatido, triste. The Spirit of the Lord is upon me. Mas o Espírito do Senhor está sobre mim. To set those broken-hearted people free. Para libertar aqueles que têm o seu coração quebrantado. And I want to pray right now. E eu quero orar mesmo agora. I'm not going to call you out. Eu não vou chamar-te para vir. I just want to pray for you. Eu só quero orar por ti. If you've been broken-hearted, se tu tens um coração quebrado, I want to pray the Holy Spirit eu quero orar ao Espírito Santo para que cure o teu coração. Just put your hand on your heart. You don't have to do anything. Apenas ponha a tua mão no teu coração. Lord, I pray right now. Senhor, eu oro agora. For the broken-hearted. Para aqueles que têm coração partido, For Senhor. those who have been hurt. Para aqueles que têm sido magoados. Those who've been betrayed. Aqueles que foram traídos. I pray, Lord, the Spirit of the Lord will heal them. Eu oro, Senhor, para que o Espírito do Senhor os cure e os liberte, Senhor. I pray this in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. I thank you for a healing spirit. E eu oro, Senhor, pela tua unção de cura. In Jesus' name. Em nome de Jesus. This brother here. Este irmão aqui. Come here. Vem cá. Yes, hallelujah. Hallelujah. Just lift your hands where you are. Levanta as tuas mãos.
right now, Lord, I just pray, Father God, for a baptism of fire. Pai, eu oro por batismo de fogo no nome de Jesus, desde o topo da sua cabeça até à planta dos seus pés. Fogo em nome de Jesus. That, Lord God, he will be touched by your que ele seja tocado pelo teu espírito. Thank you, Father God, for a resilient spirit. Por espírito de resiliência no nome de Jesus. That you will be resilient. Tu serás resiliente. In Jesus' name. No nome de Jesus. The pastor said I'm allowed to go till midnight. O pastor disse que eu podia estar aqui até à meia-noite. Hallelujah. We don't have any watches. So. Thank you, Father. In Luke 4:18 it says the Spirit of the Lord is upon me. Em Lucas 4:18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. So that I can open the eyes of the blind. Para que eu possa abrir os olhos dos cegos. Many people are blind. Muitas pessoas estão cegas. Not just physically. Não apenas fisicamente. But emotionally. Mas emocionalmente. Some people. Algumas pessoas. Something happened in your life. Alguma coisa aconteceu nas vossas vidas. And you've never moved on. E vocês nunca seguiram adiante. It's like you're stuck there. É como se tivessem ficado presos ali. It may have been, unfortunately, a child that had died. Pode ter sido um infortúnio, uma criança que morreu. Or a loved one that has left. Ou então há um ser amado, querido, or a que morreu. Business that has failed. Ou então um negócio que saiu em falência. Or a friendship that was actually broken. Ou então uma amizade forte que foi quebrada. And you stuck there. E ficaste ali preso. You've not moved on. Não moveste, não andaste, não seguiste em frente. As I was praying this afternoon, I felt very strongly that there will be people set free this weekend. À medida que eu orava esta tarde, eu sentia muito forte que havia pessoas a serem libertas este fim de semana. That you can move on. Para que vocês possam seguir em frente. Move off of that place. Sair desse lugar. Move away from that hurt. Sair para longe dessa ferida. Because perhaps you were abandoned. Quem sabe tu foste abandonado. Perhaps you were left alone, or you were basically betrayed. Sozinho, ou então foste mesmo traído. But the Lord will allow you to move on. Mas o Senhor vai te permitir seguir em frente. And I'm not going to embarrass you by asking you. Eu não te quero embaraçar perguntando-te. But you know who you are. Mas tu sabes quem és. You sitting here or you watching online. Tu estás aqui sentado ou então tu estás a assistir. The Spirit online. of the Lord is upon us. O Espírito do Senhor está sobre nós. To open the eyes para of the abrir blind. Os olhos dos cegos. That thing is blinding you. Essa coisa está a cegar-te. It's not allowing you to see clearly. Não te está a deixar ver claramente. It's not allowing you to have a vision of Him. Não te está a deixar ter uma visão dele. Of what God has for you. Daquilo que Deus tem para ti. It's like you have a blindness over you. É como se tu tivesse uma cegueira sobre ti. And the enemy will keep you blind. E isso tem-te deixado, tem-te mantido cego. Let me give you my testimony. Deixa-me dar o meu testemunho. When I was 23. Quando eu tinha 23 anos, I was working with Reinhard Bonke. Eu estava a trabalhar com Reinhard Bonke. We went to a country called Zaire. Nós fomos a país chamado Zaire. We had a massive crusade, 150,000 people. Era uma cruzada massiva, mais de 150.000 pessoas. And when we came back, e quando nós regressamos, one of our trucks was dos in an nossos accident. caminhões teve um acidente. And my best friend died. E o meu melhor amigo morreu mesmo ali diante de mim. He died in Zambia in front of me. E ele morreu na Zâmbia, mesmo em frente a mim. Unfortunately, he had a wife and 2 children. E infelizmente ele tinha mulher e tinha 2 filhos. Right next to him was another driver who also had a wife and 2 children. Logo ao lado dele ia outro condutor que também tinha mulher e 2 filhos. My best friend's wife, when she heard the news of her husband dying, a mulher do meu amigo, quando soube que o seu marido tinha falecido, she went to the Lord. Ela chegou-se ao Senhor. And she cried out to him. E ela chorou, derramou-se diante dele. And God healed her. E Deus curou-a. But the other driver's wife became bitter Mas and a angry. mulher do outro motorista
tornou-se amarga, angry at tornou-se God. zangada com Deus. Why did this happen in my Por que é que isto aconteceu ao meu marido? Why did you take my Por que é que husband? tu levaste o meu marido? Why am I left with 2 children alone? Por que é que eu fui deixada com 2 And crianças for sozinha? year after year E after ano year, após ano após she would ano, not cry out to the Lord. ela não se derramou diante de Deus. And her heart was locked into that E situation. o seu coração ficou preso, amarrado a essa The situação. Spirit of the Lord is upon us O Espírito do Senhor está sobre to nós set the captives free, para libertar os cativos, those who are in chains, aqueles que estão acorrentados, those who are bound. aqueles que estão amarrados. Allow this weekend to be a freedom Deixa weekend. este fim de Hallelujah. semana seres livre. Allow this time to be a time where you say, Lord, I want to be set free. Permite que este seja um tempo em que tu digas, Senhor, eu quero ser livre. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz, he whom the Son sets free is free indeed. aquele a quem Ele liberta, fica liberto, assim é, com certeza. Where's your daughter-in-law? Onde é que está a Ana? Anna, Pastor Anna, please come here. Por favor, venha aqui, Ana. Ira basho. Sirire beando da basore descende dire bitarbo. Yaram dandora besi kitidi. There's going to be a baptism of joy. Vai ser um batismo de alegria. There's going to be a baptism of joy Vai like ser um you've never batismo de ever alegria como experienced. nunca experimentaste You're going to antes. laugh. Tu vais te rir. The Bible says in Psalm 2, he who sits A Bíblia diz enthroned em Salmo laughs. 2 que aquele And que Anna, adora you're going to laugh ri. with Ana, him. tu vais te rir You're not com going to ele. cry any Tu não longer. vais chorar He's mais. going to wipe away Ele the vai tears. limpar And todas you're as going tuas to lágrimas. laugh and E tu laugh vais and amá-lo, laugh, says the Lord. And new songs. e rir. New songs. Faz canções. New songs. Faz canções. The Bible says he's going to give you dancing shoes. A Bíblia diz que te vai dar sapatos para dançar. In the midst of difficulty, says the Mesmo no meio Lord. das dificuldades. In the midst of that, you're going to No meio dance. das dificuldades tu vais dançar. He's replacing the grave clothes with a garment of righteousness and salvation. E Ele está-te a ungir com a unção da salvação e da justiça. A new cloak. É uma nova vestimenta. Take off the grave clothes. Tira as roupas cinzentas. Take off the mourning robes. Tira as roupas sombrias Mourning robes, Susanna. da Take it amargura. off. Tira fora. Put on the garment of praise. Ponha as vestes de alegria. And I thank you, Lord, that spirit of heaviness E que esse espírito de will peso be broken. seja Susanna, just come quebrado. and put your Em hand nome on de her. Jesus, Susana, por favor, ora pela Ana. Laugh, Ri, 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 laugh, laugh, ri, laugh, laugh, ri, laugh, ri, laugh, 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 ri. and more laughter, and more E laughter. mais riso. E mais sorriso. And Pedro, Pedro, come here, you venha aqui, por come favor. as well. Vem, por favor, também. Yeah, we're just starting, hey? Nós só estamos a começar, ok? Yes, Lord, thank you, thank Obrigado, you, Jesus. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Obrigado, Pai. Obrigado for your Son. Obrigado For your pelo teu son. filho, Jesus. The Lord says you have stood by your Father. A Bíblia diz que tu tens carregas aquilo que o teu pai carrega. You've been faithful. Tens sido fiel. You've been absolutely faithful. Tu tens sido extremamente fiel. The Lord says this. O Senhor diz isto. Well done. Muito bem feito, filho. Well done. Muito bem feito. Well done. Muito bem feito. Well done. Muito bem feito. Well done. Bem feito. Well done. Well done. Well done. Bem feito. Yes, Lord.
Bless them, Lord. Bless their children. Abençoa os seus filhos. Bless this family. Abençoa. I just feel the Lord is saying to the house. O Senhor está a dizer à casa, a esta igreja, that you need to enlarge your tents. Que necessitam de alargar as vossas tendas. God is going to bless you. Deus vai vos abençoar. He's going to bring people alongside you. E vai trazer pessoas que vão estar lado a lado convosco. That are going to be strong. Vão ser fortes. They're not going to be weak. Não vão ser fracas. They're going to be strong. Vão ser fortes. They're going to be like pillars. Vão ser como pilares. They're going to be like people who of integrity. Vão ser pessoas de integridade. They're going to be people of substance. Pessoas com substância. They're going to be people of wealth. Pessoas também bem favorecidas. To get the job done. Para que o trabalho seja feito. So be prepared. Então preparem-se. For what God is going to do in this house. Para aquilo que Deus vai fazer nesta casa. It's going to be a house that is prophetic. Isto é profético, vai ser uma casa profética. That'll speak a clear word of the Lord. Em onde a palavra de Deus vai ser falada de uma forma clara. It'll be a house of healing. Vai ser uma casa de cura. A house of healing. Uma casa de cura. I see in my spirit a Eu vejo well. no meu espírito A well. Bem-estar. A well, eh? Yeah. Yes. Font. A well. A fonte, well. Uma fonte. Poço. Font. Ok. What? O well é uma fonte. Fonte. Uma fonte. It's a font. Of water. Fonte. It's a font. I see a font. Okay, we got it right. Lord Jesus, come with one language. I mean, really, come on. Shakarabasanda. It would be easier if we all spoke in tongues with each other. Era mais fácil se falássemos todos I em see línguas. a fonte. Eu vejo uma fonte bubbling. Que está a borbulhar. Bubbling. Borbulhando. Bubbling. A borbulhar. Bubbling up. A borbulhar. Yeah. The lady who plays the keyboard here. A menina que estava aqui a tocar o piano. Where is she? Onde é que ela está? Hallelujah. Yes, Lord. Just lift your hands. Levanta só as tuas mãos. Thank you, Lord. Thank you, Father, for this dear daughter of yours. Obrigado, Pai, por esta tua filha Thank you, tão Lord, querida. that you, Lord, have anointed her. Obrigado, Senhor, porque tu a tens That she will have ungido. songs that will come from her spirit. Que ela tenha canções que venham do seu espírito. That will come from the platform. Que venham da plataforma. And minister to your people. E ministre diretamente ao teu That, povo, Lord, she will be Senhor. called like a Levite. Que ela seja chamada de levita. That someone who ministers in song before you, Lord. Que ela possa ministrar diante de ti canções. New Senhor. psalms, new psalms. Novos salmos. New psalms. Novos salmos. He's going to give you new songs. Deus vai te dar novas canções. It's a desire of your heart. É desejo do teu coração. And joy. E alegria. Joy. Alegria. Just receive the joy. Recebe a alegria. Of the Lord. Recebe a alegria do Senhor. Thank you, Lord. In fact, are we allowed to have the whole band up here? Podemos ter aqui toda a banda de música? Up here. Podem vir aqui todos. Everyone who plays in the band. Todos os que tocam no including louvor. The drummer. Incluindo o baterista outra vez. Have a double portion. Vai ter uma porção dobrada Just hoje. Come and line up in front. Anna also? Anna also? Do you want Anna to come here also? The whole band. The whole band. If you've been prayed for, you get double. Quem já orei por ele vai receber unção dobrada. Just lift your hands right now where you are. Basta apenas levantarem as And vossas the Holy mãos onde Ghost vocês is going to estão. touch you. E o Espírito Santo vai vos tocar. He's going to touch you with a new fire. Ele vai tocar-vos com um novo A fogo. new vigor. Um novo vigor. A new enthusiasm. Um novo entusiasmo. And a new energy. E uma nova energia. Amen. Amém. Amen. Amém.
Hallelujah. Lord, I just pray for each and every one right now, Senhor, Lord God. Fire. Cada deles, no nome de Jesus, por fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Ushakarabasandare. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Fire in Jesus' name. Fogo Fire. em nome de Jesus. Fogo em nome de Jesus. Fire. Fogo. Fire, Lord. Fogo. From the top of her head to the soles of her feet, and fire aos pés. in Jesus' Fogo. name. Hallelujah. 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 Oh, there as well. Okay. Eu tenho aqui mais uma. Hallelujah. Thank Okay. you, Lord. Thank you, Lord. Fire. Yes. Fogo, Fire of the Holy Spirit. Fogo Right do now. Espírito Santo, agora mesmo. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Fire, Lord Fogo. God. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Fire, Lord God. In Jesus' Fogo, name. em nome The de top of her Jesus. head right now. In Desde a Jesus' sua name. cabeça. In Em Jesus' nome de Jesus. name. Fogo. Hallelujah. Let's give Jesus a great hand. Vamos dar uma salva de palmas Hallelujah. para Jesus. Amém. Hallelujah. I'll be back on Sunday. Eu regressarei no domingo. Is that okay? Pode ser, hein? No? Não? Não pode? Okay. Ok. Some of you. Alguns de wanna miss vocês querem Sunday. que eu venha. You don't want to miss Sunday. Não vão querer perder do domingo. But let me certamente. just read the scripture again. Deixem-me apenas ler a Escritura novamente. The Spirit, the Luke Lucas 4, 4:18. Luke 4, Luke 4, Luke 4, chapter Lucas 18. 4:18. 18. The Spirit of the Lord is upon me O Espírito do Senhor está sobre mim because He has anointed me porque Ele me ungiu to preach the gospel to the poor. para evangelizar aos pobres. He has sent Ele enviou-me para proclamar. Sent. Ele enviou-me. He sent me. He sent me to Portugal. Ele enviou-me para He sent Portugal. me to Portugal. Enviou-me para Portugal. He sent me to Portugal. Oh man. I mean, no nightclub has got like this ever, right? No nightclub. Em nenhum clube de noite se tem uma alegria destas, não é? Nightclub is a Não há nada comparável. Okay, so Somente na igreja se fica assim. He sent me to heal the brokenhearted, Ele enviou-me para curar, to proclaim liberty to the captives, libertar os cativos, to recover the sight of the blind, restaurar a vista aos cegos, to set the liberty those who are oppressed. para pôr em liberdade os oprimidos. It's very hard to translate, eh? He's got to do a good job. How do you translate? You can't translate that. Good job. Good job. I'll pray for him at the end. And the last verse is before we close and go home. To proclaim the acceptable year of the Lord's E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amen. Amém. So this weekend, Então este fim de semana, set your heart
on receiving from him. Prepara o teu coração para receber dele. I want to pray one more thing for you all. Eu quero orar por vocês todos por uma coisa a mais. And that is tonight. E é esta noite. As it says in the book of Acts. Assim como diz no livro de Atos. You'll have to dream of him. You'll dream of him. Para que tu possas sonhar com ele. You will see him in a new light. Que tu possas vê-lo numa nova. Completely different understanding. Que tu possas vê-lo de uma forma completamente diferente e entendê-lo de forma Who wants diferente. to see a supernatural turnaround in your life? Quem é que quer ver uma reviravolta sobrenatural na sua vida? Amen. So why don't you stand? Então por que não ficas de pé? And I will pray. E eu vou orar. Lift your hands to heaven. Levanta as tuas mãos para o céu. Lord, we love you. Senhor, nós te amamos. We really love you, Lord. Nós realmente te amamos, Deus. We love you, Lord Jesus. Nós amamos-te, Senhor Jesus. And we thank you e nós te agradecemos that you love us. Porque tu nos amas. That you saved us. Que tu nos salvas. That you've set us free, Lord. Que tu nos libertas. Thank you for your grace. Obrigado pela tua graça. Thank you for your presence, Lord. Obrigado pela tua presença, Senhor. Thank you that you came tonight to visit us. Obrigado porque tu nos visitaste esta noite, Senhor. I pray right now that you just fill this place, Senhor, eu oro para que tu enches este lugar, Senhor. Touch your people, Lord. Toca o teu povo, Senhor. Speak to your people, Lord. Fala ao teu povo, Senhor. Cause them to have a new vision of you, Deus, Lord. faz com que eles tenham uma nova visão de ti, Jesus. Open their eyes, Lord. Abre os seus olhos, Senhor. Set their hearts free, Lord. Liberta os seus corações, Senhor. Release them from captivity, Lord. Livra-os dos oprimidos, Pai, no nome de Jesus. And fill them with the joy of the Lord. Da alegria do Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. And if you agree with that, say amen. E se tu concordas, diz amém. Hallelujah. Aleluia. Portugal shall be saved. Será salvo. Amen. Amém. Amen. Amém. Aleluia.